gente! Olá! Tudo bom? Estamos aqui hoje com um novo bate-papo. Estamos aqui no centro de Mongaguá, certo? No Shopping Gandara, certo? Muita gente conhece, certo? E hoje a gente vai falar de podologia. Podologia, isso mesmo. Podologia que fala sobre os pés. Os pés, eu vou falar um negócio para você. É importante você cuidar dos seus pés também. A gente já falou de quiropraxia, massoterapia e agora nós vamos falar de podologia. E se você for ver, tudo engloba a saúde, né? Tipo, você faz a quiropraxia, aí vai fazer a massaginha e vem aqui na podóloga cuidar dos seus pés, que é tão importante quanto, né? Porque os pés têm várias raízes que, né, pega no corpo, que relaxa o corpo também, né? E vamos saber um pouco mais como é que é essa podologia hoje, aqui com a Adriana, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho o que é a podologia, que eu pesquisei ali no Google. Segundo o Google, né, é a ciência que estuda os pés, incluindo sua anatomia, fisiologia, patologias e tratamento. É a área da saúde especializada em investigar, prevenir, diagnosticar e tratar as alterações que afetam os pés. Desde problemas simples como unhas encravadas e calos, até condições mais complexas como pé diabético e problemas circulatórios. Então hoje a gente vai saber um pouco mais de podologia com a Adriana. Adriana, muito obrigado por você me receber aqui no seu local de trabalho. Como vocês estão vendo aí no fundo é o local de trabalho dela aqui, tá? E ela é podóloga e vai falar pra gente um pouco dessa arte da podologia. Então, a podologia, né, ela vem para diagnosticar, né, ela vem para tratar e o mais importante é orientar, né? Não é só beleza, né? Muitos entendem como beleza, vem atrás de beleza e não, a gente tira a dor, a gente orienta, né? Tanto do calçado, da biomecânica, né? Muitas vezes a pessoa tem um calo, tem uma unha encravada, ela acha que vai vir aqui retirar e é só isso, e acaba ali. E não, né? Tem todo um trajeto, né, de orientação, de mudança de hábitos, né? Para poder sanar aquele problema. Pessoas que têm unha encravada constantemente, é por descuido ou tem algo por trás disso? Tem algo sim por trás. São vários fatores, né? Tanto um corte errado, como uma falta da oxigenação, né, do sangue, né? O sangue não está circulando ali nos membros inferiores e acaba fazendo essa deformação na unha. Sapatos apertados, são vários fatores. Ah, entendi. Isso aqui era... Então o corte, principalmente o corte, é importante também, né? Sim, sempre o corte correto. A gente sempre fala o corte reto, mas não é também só o corte reto. A gente tem que seguir a anatomia da unha, né? Da unha. Às vezes a natureza dessa unha ela não é quadrada, então você não pode cortar ela quadrada que vai encravar também. Certo. Pessoas com diabetes são mais complicados de cuidar, né? Seria o caso. O pé diabético, né? As pessoas confundem muito, a pessoa diabética já acha que não, que lógico, tudo tem que ter cautela, né, para cortar, para cuidar dos pés. Mas não quer dizer que você, por ser diabético, você tem um pé diabético. O pé diabético é consequência de uma pessoa que não cuida da diabetes. Aí acaba afetando. Acaba afetando. E as feridas são piores, né? Sim, aí quando chega no nível de ferida, aí já é uma coisa mais complicada. Começa com formigamento, né? Começa com falta de sensibilidade, aí a pessoa tropeça, machuca e não percebe, né? Então a gente tem um cuidado todo especial com o diabético, dando essas orientações, né? Passando dicas. Por isso que eu falo que o quão importante, né, são as orientações. Porque tem muita coisa que a pessoa chega aqui pra gente, a gente vai trocando aquela ideia, né? Até quando a pessoa chega aqui, eu já falo, olha, eu não sou frutiqueira, não sou fofoqueira. Eu estou fazendo essas perguntas para investigar. Porque a gente tem uma ficha de avaliação. Quando a pessoa chega aqui, a gente já dá essa fichinha para a gente já ter uma noção de como anda a saúde dessa pessoa, né? E aí tem muitas vezes que a pessoa não fala com medo da gente não mexer, não fala porque acha que a gente vai invadir a privacidade dela. E aí a gente já, né, pela vivência, a gente capta algumas coisas
e começa a fazer aquelas investigações, umas perguntinhas aqui, uma ali, e a pessoa acaba se soltando e revelando alguns segredos, né, que o pé já revela, né? Sim. Que nem fala, o corpo fala, né? Então, quando a gente vê, assim, determinadas situações, a gente já tem uma noção do que está se passando com aquela pessoa. Só que para isso a pessoa tem que se soltar, né? Aí ela vai falando ali, a gente vai dando as orientações, né? E muitas vezes ela fala, nossa, mas isso, mas sério mesmo, né? E aí depois elas ligam, agradecem, né? E falam, nossa, realmente fiz e deu certo. E é bem legal. Quando as pessoas omitem essas informações, o diagnóstico também pode sair errado, não é isso? Então, é que aí fica um pouquinho mais difícil. Mais ou menos a gente já entende, né? Certo. Até Só de pelo. olhar no pé. A gente faz os testes, né? Tem o teste de sensibilidade, a gente faz um teste mais profundo para ver como estão as articulações, né? Os músculos. E a gente. A coloração, tudo indica, né? E aí a gente vai dando aquelas orientações, né? Mesmo que a pessoa muitas vezes omite, eu não tomo tal remédio, eu não faço isso. Mas por ali a gente já tem uma noção mais ou menos do que está se passando. E a conduta que a gente vai passar para ele para prosseguir, né? Porque não adianta só, como eu falei, não adianta só aqui. Aqui a gente inicia, dá as orientações e quem vai prosseguir com o tratamento praticamente é o próprio cliente, né? Que tem essa consciência e vai cuidar em casa, a gente cuida aqui e aí o resultado sempre é perfeito. Tem gente que tem aquelas rachaduras no pé, né? Que afeta, vamos dizer, a maioria dos brasileiros. O quanto que aquelas rachaduras no pé pode afetar na saúde da pessoa e no pé? É muito grave também essa questão da rachadura, né? Ela tem um nome específico, essa rachadura ou não? A gente tem o nome o nome popular é a rachadura mesmo, né? Mas assim, ela causa, dependendo do que a pessoa for, a causa dessa rachadura, que pode ser desde falta de água, um sapato de borracha, né? A pessoa usa muito a Havaiana, né? Não falando de marca aqui, mas a borracha do chinelo, ela causa o ressecamento e é um agravamento. Então, pode ser medicação, né? Então, são vários fatores que pode gerar essa rachadura. O perigo da rachadura é uma porta aberta. Né? Então, ela já é uma porta aberta para uma infecção, né? Para o diabético é perigosíssimo, para uma erisipela, né? Que é uma infecção bacteriana que dá, né? Nos membros inferiores, e é uma porta aberta, tanto a rachadura como fissuras, né? Na realidade chama fissuras, desculpa. Nas interdigitais, também aquele famoso pé de atleta é uma porta aberta. Então, a gente orienta como secar os pés, né? Como tá tendo aquela higiene, porque a maioria das pessoas, elas... Uma dica aqui que a gente fala de modo geral, né? A pessoa tomou banho, tá lá, lava o cabelo, capricha no cabelo, geralmente rosto, e vai descendo. O pé é tudo que sobra. Olha, quando a gente fala assim, é sério, Deixa a gente brinca, úmido, a gente brinca assim, né? Mas é uma coisa muito séria. Então, quer dizer, todas as células mortas vai caindo. Cai na onde? Nos pés. Né? Oh. E aí o que a gente faz? Muitas pessoas por não conseguir abaixar e lavar, né? E outras por hábito. Sim. Então, só simplesmente derruba a aguinha nos pés, sai de lá, passa uma toalhinha muito devagarzinho ali, não seca entre os dedos, sim, né? E aí acaba... É onde dá frieira. E aí fica toda a sujeira do seu corpo que você pegou durante o dia inteiro fora, né? Que você andando, né? Lava quintal, tem animaizinhos, né? Usa produto químico. Então, assim, o cuidado dos pés tem que ter uma atenção especial então, mesmo. No caso, se a pessoa está com a rachadura no pé e passar numa água contaminada, ela pode ser Se ela tiver com uma baixa resistência ou tiver algum problema de saúde, é complicado. Viu, gente? Perigoso, né? Vamos cuidar dos pés. É bem complicado, assim. É um cuidado todo especial. São coisas simples, né? Não é uma coisa assim, nossa, tem que... São coisas simples. Não consigo... Tem aquelas... É que eu não estou com elas aqui. Não. Aquelas escovinhas de unha, tem umas maiorzinhas assim, aquilo é ótimo. Individual, né? Você deixa no banheiro ali,
tomou banho, pega, passa um sabonetezinho mesmo, esfrega, né? Tem o jeito. Pega, por favor, essa interfolha aí para mim mostrar para você. Mais ou menos. Você pegando aqui uma orientação, você pega um papelzinho interfolha, você enrola ele assim, ó, e passa entre os dedos. Vai secando. Sempre começando do dedo maior e vai fazendo esse movimento. O último dedo, amassa e joga fora, né, com esses papéis. Por quê? Porque com a toalha você acaba acumulando fungos, né? Sim. E já com isso aqui não, terminou, joga fora, acabou. É um papelzinho, né? Para cada mão. Para cada pé, né? Para cada pé. É que eu fiz o exemplo na mão. Mas aí passa num pé, outro papelzinho no outro pé, descarta ali, vai manter os dedinhos todos sequinhos, né? Talco também é bom, ou não? Então, o problema do talco é por causa de fungos, né? Porque ele fica com aquela... principalmente se tiver o pé úmido, fica uma gosma, né? Fica tipo uma massa, né? E aquela massa para fungos é um perigo. O fungus gosta dessa massa? O ideal é... Adora. Então, o ideal é a gente tem aí produtos como o mais conhecido é aquele Lisoform Spray, né? Ele é muito bom. Você, não nos pés, mas no calçado, né? Chegou em casa do trabalho, pega, dá uma esguichadinha nos dois, tira a palmilha, esguicha lá dentro, deixa fora, não põe no sol, né? Porque assim, o fungo, que é uma coisa que acontece muito aqui no litoral, né? Por nossa cidade ser uma cidade úmida, então o fungo a casinha dele ideal é essa, é a umidade, é o escuro e o calor. Ele prolifera ali nesses 3 itens. Então, o que a gente faz? Chegou do trabalho, dá uma esguichadinha, tem de outras marcas também, mas o mais conhecido é da Lisoform. Dá uma esguichadinha, deixa no cantinho, né? No outro dia, se puder trocar até outro calçado, se não, aquele já está pronto. Mas o bom é sempre estar intercalando calçados, né? Trocar meias, se a pessoa soa muito, trabalha de bota de IPI, leva uma meinha a mais, troca, sempre está fazendo essa troca de meia. Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, eu vou fazer hoje. Pode fazer. O que causa o chulé? Então, o chulé é de pessoa para pessoa, pode ser a falta de higiene, mas geralmente já é do organismo. São pessoas que têm o pé muito úmido, né? Da própria pessoa mesmo. Tem tratamento? Tem como ajudar? Tem. Uma dica, assim, né, que é bem legal, a pessoa que tem muita umidade nos pés, fica com a meia molhada e tem que trabalhar, tem que estar ali o dia inteiro com o sapato fechado, sabe aqueles absorvente íntimo de mulher? Aquele diário. Certo. Ele é bem fininho, então você põe ali, ele absorve toda... É uma dica muito boa que a gente dá para as pessoas que passam por ele, porque é muito desagradável, né? Sim. A pessoa que passa por isso Principalmente quem tem só um tênis, né? Sim, então. Aí a gente vai indicar o Lisoform, fazer essa dica, né? De chegar em casa, tirar, deixar arejado, não no sol, mas arejado no cantinho ali, tirando a palmilha, né? E colocar a troca de meias, né? E colocar esse absorvente diário. Que ele, além dele, ele tem um perfume, né? Ele geralmente Mas ele coloca já tem. Ele ao contrário ou coloca ele normal? Não, normal mesmo. Porque ali ele absorve todo o suor do seu pé, ele vai absorver. Aí joga fora no outro dia. Aí, gente, tá vendo? O homem também usa absorvente. São dicas práticas, né? Porque a gente fala assim, mas né, são coisas tão simples, se você for analisar. Não é? Não é muito mais prático do que um constrangimento, às vezes você tirar um calçado, né, e a pessoa, que cheiro, tal. Às vezes até em casa mesmo as pessoas não compreendem, né? E é um problema que a pessoa tem, né? Não é um problema, mas é do próprio organismo, né? Sim. Depende do que ela se alimenta, né, do que ela está comendo. Se ela ingere muita gordura, muita coisa industrializada, até o suor, né? Sim. Muda, o cheiro do suor muda. O pé. Vamos falar assim, o pé. Sim. O pé, ele pode estar doente mesmo o corpo estando saudável ou uma coisa puxa a outra? Ou o corpo que deixa o pé doente? Então, você fala em que sentido? Você fala assim de calosidades, de
feridas. Sim, de feridas, quando ele incha. Sim, Né? aí já são patologias, né? Geralmente é má circulação, né? A pessoa está com uma má circulação, pressão alta, né? Então, de modo geral, o que a gente sempre orienta, alimentação saudável, né? Ter uma alimentação, né, ali equilibrada, né? Não, mas eu vou parar de comer tudo. Não, equilibra, né? Hoje eu como uma coisinha, um docinho a mais, diminui ali no outro dia. Eu gosto de 2 pão, diminui para 1, né? Porque só facilita a sua vida. Como eu estava falando, né? Eu estou fazendo agora uma especialização em pé diabético e a gente vê assim o quanto falta informação, né? Porque as pessoas chegam lá, né? A maioria, eu sou pré-diabético. E o que eu faço para mudar isso? Né? Pré-diabético ainda tem uma salvação, né? O pré-diabético, ele já está quase ali, né? Um pezinho na diabetes. Já está bem próximo ali, né? No caso do diabetes tipo 2, né? Que é uma diabetes adquirida. E o que eu posso fazer para mudar? É mudar hábitos, né? Sim. É mudar hábitos, porque assim, depois que você adquire mesmo a diabetes, aí é bem mais complicado. O meu pai, ele tem diabetes, ele tem 78 anos, ele toma 5 insulina. Então, e o dele é tipo 2. Ele adquiriu com o tempo. Isso, ele adquiriu. Ele foi descobrir que ele tinha diabetes com quase 50 anos. Então, geralmente Aí ele teve que já amputar uma parte da perna e a outra, graças a Deus, ele não amputou porque conseguiram desentupir as veias. Né? Conseguiram desentupir as veias. Mas ele toma 5 insulina. E agora ele tem aquele controle, né? Ele tem a consciência. Sim. Porque assim, geralmente o que acontece, a pessoa desiste, né? Desiste de viver, né? Porque eu vi vários casos de pessoas assim que aconteceu isso, né? Ela acabou tirando o dedinho, aí foi tirando. Só que a pessoa, estacionou e falou, deixa acontecer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Infelizmente, né? E hoje em dia, o número de amputação diária, o valor, se eu não tenho um número exato, mas é muito grande. Sim. De perda de membros, né? De membros, né? De diabéticos. Né? E tudo é algo que, se tivesse mais conscientização, mais orientação, e na onde chega aqui na podologia, né? Muitas amputações seriam evitadas. Nessa parte aí, eu acho que também o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, né? Deixa com que as pessoas não se cuidem, né? Eu acho mais informação. Também. Informação, sabe? Hoje está aqui, mas as pessoas não usam isso muito, informação, né? Mas, no celular, sim, internet. Mas é porque assim a informação é muito vaga, sabe? Tem muita informação, mas que nem, por exemplo, você chega num médico, o médico fala, você está pré-diabetes, você tem que se cuidar, mas não, assim, nem explica. Não explica. O que tem que fazer. O que tem que fazer, conscientizar se ele não sei o que vai acontecer. Né? E aí a pessoa muitas pessoas procuram informação, mas muitas pessoas são leigas, né? Muitas pessoas idosas, né? Geralmente acontece essa fase já no período da pessoa já está com uma certa idade, não sabe mexer, né? Não sabe procurar essas informações. Os antigos não... né? E aí na onde que vai deixando. Sim, verdade. Só que cuidar do pé também você pode cuidar em casa, mas se você fala, não, eu preciso saber o que está acontecendo com o meu pé, vem até a Adriana. Né? Vem até a Adriana, ela vai te atender muito bem aqui. Vai falar para você o que precisa, vai falar se seu pé está saudável, está doente, tá? E ela vai te dar todas as recomendações possíveis que você precisa, né? Bom, o pé, assim, qual a importância que o pé tem para o corpo? Sem ser o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio, se não tiver o pé, você não fica em pé. Total, né? A gente até fala que o dedinho, o mindinho, né? Que a gente ninguém dá valor por ele. Se você tirar o dedinho, o mindinho, você fica o organismo ele fica todo desequilibrado, né? Então, é totalmente importante, né? O cuidado dos pés e a biomecânica inteira, né? Sim. Até um andar errôneo, ele prejudica a visão, ele prejudica até na mandíbula, ela é toda ligada, o corpo todo é ligado, né? Então, um órgão precisa do outro, né? Então, se você tá andando direitinho, tá tudo certinho,
todo o seu corpo está alinhado, então você não vai ter problema na coluna, você não vai ter problema nenhum, né? Sim, sim. Então, o calçado adequado, né? Você andar com o calçado adequado também, né? A gente quer, ai, que sapato lindo, eu quero esse. Põe, enche de bolha seu pé. Aí mexe com a biomecânica, começa a mexer a coluna, né? Aí você continua forçando porque você pagou caro e quer usar. É que você fica mexendo o pé dentro do sapato para ver se Sim, fica confortável. Né? Ixi, comigo já aconteceu muito isso. Uma orientação que a gente dá também, bem legal, é sempre quando comprar calçado, sempre comprar na parte da tarde. Sim, porque de manhã você pode ver, quando você acorda, você está desinchado. Seu pé tá, né, tá bem desincha, porque você tá ali, né? O corpo descansou, né? Isso. Aí, o que acontece? Você compra o calçado de manhã, à tarde você vai ter aquele, né? O inchaço do movimento do dia a dia, e aí provavelmente o calçado vai ficar machucando. Então, a dica que a gente sempre dá, assim, comprar sempre calçado no período da tarde, para encaixar bem e sempre não pôr só num pé, porque sempre um pé é diferente do outro. Sempre tem milímetros, mas tem uma diferença entre um pé e outro. Eu tenho esse problema. Então, a maioria das pessoas tem. Eu tenho um dedão maior que o outro. Então, aí colocar, né? Colocar os dois calçados, andar um pouquinho dentro da loja, ver se os dois estão confortáveis e aí sim comprar o calçado. Tá vendo, gente? A importância aí de você saber, tá vendo? Já passa despercebido isso. Sim. Né? É por isso que muitas vezes, às vezes as pessoas trocam o calçado, compram de manhã e no outro dia vão trocar o calçado, porque quando chega em casa... Vai pôr, tá apertado. Tá apertado, aí no outro dia, eu quero um número maior. Desse jeito. Caramba, tá vendo, gente? São dicas simples que a gente vai passando, né? Que parece tão boba que não vai funcionar, mas faz toda a diferença. É que nem uma pedrinha no sapato. Nossa, incomoda. Demais, né? Então, quer dizer, você já vê como que é o cuidado, né? E o importante é isso, né? Do que a gente fala muito, que é uma dica também pro diabético, é isso. Sempre tá virando a palmilha? O sapato, né? Antes de sair. Porque por falta da sensibilidade, muitas vezes uma pedrinha vira uma ferida, né? E aí quando você olhar já tá uma situação crítica. As meias brancas também, o que a gente orienta muito, meia de algodão e branca, né? Por quê? Porque geralmente a gente até fala de pôr o pezinho com o espelho para olhar o pé embaixo, né? Só que assim, geralmente como são pessoas idosas, então às vezes tem dificuldade de locomoção, é até perigoso pôr um espelho no chão e se machucar. Então a dica que a gente fala é usar sempre meias brancas de algodão. Porque se tiver uma ferida, um sangramento, qualquer coisa, ela vai ficar manchada. Então, tanto ele vai estar ali monitorando, como o familiar, né?